Olá, se você já entrou aí no canal, dá um alô para eu saber se estou tendo áudio. Então, vamos retomar aqui o nosso estudo para poder continuar. Estou me organizando aqui para poder fazer uma apresentação. Muito pequena. Muito bem. Não vai dar para eu colocar aqui o nosso PowerPoint. Depois, quando eu editar o vídeo, a gente faz uma nova tentativa. Eu estou mudando para o StreamYard e precisava de um feedback para saber se vocês estão ouvindo o som, ok? Muito bem. Deixa eu retomar aqui onde eu parei. Bom, eu quero ler com os irmãos o texto de 2 Crônicas, capítulo 1, versículos 7 a 13. 2 Crônicas, capítulo 1, versículos 7 a 13. Naquela mesma noite apareceu Deus a Salomão e lhe disse: Pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu-lhe Salomão: De grande benevolência usaste para com Davi, meu pai, e a mim me fizeste reinar em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, cumpra-se a tua promessa feita a Davi, meu pai, porque tu me constituíste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento para que eu saiba conduzir-me à testa deste povo, pois quem poderia julgar a este grande povo? Disse Deus a Salomão: Porquanto foi este o desejo do teu coração, e não pediste riquezas, bens ou honras, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste longevidade, mas sabedoria e conhecimento para poderes julgar a meu povo, sobre o qual te constituí rei. Sabedoria e conhecimento são dados a ti, e te darei riquezas, bens e honras, quais não teve nenhum rei antes de ti, e depois de ti não haverá teu igual. Voltou Salomão para Jerusalém, da sua ida ao alto que está em Gibeão, de diante da tenda da congregação, e reinou sobre Israel. Este é o texto que nós gostaríamos de usar para nossa meditação nessa noite. E como que eu poderia introduzir essa questão relacionada à eleição que está aí diante de nós e que será daqui a alguns dias? Olha, o texto começa dizendo que o Senhor apareceu a Salomão. Não é Salomão quem cria um evento para demonstrar a sua relação com Deus, é o próprio Deus quem aparece a Salomão para conversar com ele a respeito do reinado. Nós aprendemos em teologia que Deus escolhe os modos da sua revelação e não nós. Em outro texto vai ficar claro que a forma como Deus falou com Salomão foi por meio de um sonho. E
neste sonho, motivado por este sonho, Salomão conversa com Deus, e o que ele conversa para nós é uma oração na qual ele pede sabedoria a Deus para poder governar. O contexto que está por trás dessas palavras de Salomão é muito conhecido. O rei Davi está morto, Salomão é jovem, é inexperiente, não era o filho primogênito de Davi, o qual poderia ter direito ao trono, por isso ele vai ter muita dificuldade com Adonias, seu irmão mais velho, filho de Agite, e tudo que está acontecendo tem a ver com as escolhas de Deus, com a promessa que Deus fez a Davi de que levantaria um herdeiro e de que o próprio Deus havia escolhido Salomão para reinar e construir o templo de Jerusalém no lugar de Davi. Nós observamos que para Deus idade nunca foi problema para nada. Nós é que temos dificuldade às vezes, de confiar na geração mais nova, exatamente por causa da imaturidade, por causa da inexperiência. Mas Deus não. Deus usa Samuel para falar a Eli, lhe dando uma mensagem muito séria e muito grave. Quando Jeremias quis se esquivar do chamado de Deus, alegando que era um jovem, uma criança inexperiente, Deus disse, olha, eu que estou escolhendo, eu vou colocar na sua boca as palavras, o que você disser vai ter o efeito que eu quero, quem se levantar contra você vai estar se levantando contra mim. Depois nós temos Paulo instruindo a Timóteo a respeito da sua inexperiência, da sua juventude. Paulo diz, ninguém despreze a tua mocidade, antes torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, na fé, no amor, na pureza, para que as pessoas conheçam o seu progresso na fé. Então, o que resolve essa questão da inexperiência, da imaturidade, do fato de alguém ser jovem, é um compromisso de competência com Deus. Aqueles que se mostram competentes desde a sua mocidade, logo, logo vencem essa barreira natural da juventude no que diz respeito a grandes responsabilidades. Então, o que pesa é a escolha de Deus sempre, não a idade, não o tempo, não essas questões. Deus sempre usa aqueles que ele quer usar. Competência, desde o começo, é a resposta da juventude para encontrar o seu espaço e poder agir e servir a Deus. Então, o que Salomão pede? Salomão faz um único pedido para Deus. Ele pede sabedoria para governar o povo de Israel. Ele se aproxima de Deus. Deus diz para ele, pede-me o que queres que eu te dê, e ele responde, de grande benevolência usaste para com Davi, meu pai, e a mim me fizeste reinar em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, cumpra-se a tua promessa feita a Davi, meu pai, porque tu me constituíste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Verso 10, dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento para que eu saiba conduzir-me à testa deste povo, pois quem poderia julgar a este grande povo? Sabedoria e conhecimento para governar o povo de Deus. Então, olhando esse texto de forma assim muito simples, sem entrar em muitos detalhes, mas procurando a mensagem para este momento de política que nós estamos vivendo, eu pergunto quais as razões para construir um governo justo segundo a ótica cristã? E o texto nos dá pelo menos duas razões a respeito de como Salomão poderia fazer isso. Salomão pede a Deus sabedoria para governar com justiça, sabedoria e conhecimento. Salomão, em primeiro lugar, tem consciência da graça de Deus. Ele diz, foi o Senhor quem me fez reinar sobre Israel. A escolha de Deus, a reeleição aqui é Deus quem escolhe, e ele tem consciência de que ele não merece o reinado, ele não é a pessoa mais capacitada para o reinado, mas ele reconhece que Deus o escolheu. Se Deus o escolheu, então ele precisa que Deus
o oriente, o governe e o conduza à testa do povo de Israel. Quantas vezes nossos políticos não dão a mínima para Deus? E nós falamos lá no começo que nós devemos procurar dentre o povo pessoas tementes a Deus. Segundo, Salomão tem consciência da promessa que Deus fez a Davi. A promessa que Deus fez a Davi não era escondida por Davi de ninguém, ela era pública. E Davi até usava isso politicamente a respeito do seu reino. A palavra de Deus deixa bem claro para nós de que Deus havia escolhido Davi como um antecessor na árvore genealógica de Jesus, e Deus havia dito a Davi de que da sua família sairia o Messias. Logo, a questão que está envolvida aqui não é meramente uma questão política e nem sequer somente uma questão religiosa, mas é a própria espinha dorsal da revelação no que diz respeito à promessa da vinda do Cristo, do Messias, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. É em cima dessa promessa de que o Filho de Deus viria da família de Davi, que Davi descansa a respeito da continuidade do seu reino. Uma curiosidade a respeito da dinastia de Davi, no reinado de Israel, é que a dinastia de Davi, a família de Davi governou a Judá, a Israel e a Judá durante mais de 400 anos. Só para você ter uma ideia, das mais de 30 dinastias que governaram o Egito, apenas uma chegou a 400 anos numa só família. E a família de Davi ultrapassou essa família dessa dinastia egípcia no tempo de governo sobre Israel e Judá. O que a história mostra é que essa longevidade do governo da família de Davi sobre Israel e Judá tem a ver, literalmente e francamente, com a promessa e a aliança que Deus fez a Davi. Nós, presbiterianos, cremos que a palavra de Deus fala de uma aliança só em duas dispensações. Que o Velho Testamento e o Novo Testamento, na verdade, são uma aliança só, mas que é dividida em duas dispensações, a dispensação do Antigo Testamento e a dispensação do Novo Testamento. E que as relações de Deus das relações de Deus com o seu povo, no progresso da revelação, cumpre essa linha, esse fio que conduz ao cumprimento da promessa da vinda do Messias. Salomão, ao pedir a Deus sabedoria, ele está consciente da história e também está consciente da promessa que Deus fez a Davi a respeito da sua descendência, e que isso tem a ver com a nossa consagração. Salomão também tem consciência da responsabilidade. Ele sabe que ele tem de governar sobre um povo numeroso, que é o povo de Israel, e ele sabe que ele tem que governar em continuidade com a aliança davídica feita com Deus. Ele sente o peso da responsabilidade, ele sabe que o desafio é muito grande e ele se sente em defasagem com isso, despreparado para isso, e ele então busca em Deus sabedoria para poder governar. E ele então pede: dá-me sabedoria. Ele entende que sabedoria não é simplesmente um recurso baseado na inteligência de se ler muito, estudar muito, conversar muito, frequentar excelentes escolas, ter excelentes diplomas e tudo mais. Não, que sabedoria tem a ver com algo mais sério e mais profundo do que simplesmente estudar experiencialmente a vida e as relações humanas. Não é só uma questão de sociologia, não é só uma questão de fenomenologia, é uma questão de relacionamento, e Salomão entende que é uma questão de relacionamento com Deus. Assim, andando um pouco mais, nós precisamos meditar um pouco sobre o que é governar com sabedoria. Primeiro,
nós precisamos fazer uma diferença entre sabedoria e inteligência. Tem muita gente que é inteligente, mas não é sábio. Sabe como funcionam as coisas, estudam, entendem os manuais, mas não consegue fazer a coisa funcionar. Sabedoria vem de algo mais do que simplesmente o ler livros, o ter diplomas, o ser inteligente, ter um QI alto. Uma das coisas mais engraçadas que a gente vê na televisão, aquela série The Big Bang Theory, ali nós temos várias pessoas inteligentíssimas, nerds, fazendo palhaçada o tempo inteiro por não saber se relacionar com a vida. É claro que pode ter aí várias teorias psicológicas a respeito disso, mas a grande questão, e que essa série nos mostra de forma muito cômica e humorista, é que nem sempre a gente ter um PhD, 2 PhDs, 3 PhDs, faz de nós pessoas sábias. Podemos ser inteligentes, mas nem sempre somos sábios. Não sabemos aplicar de forma adequada à vida tudo aquilo que lemos, tudo aquilo que vemos, tudo aquilo que aprendemos nos manuais, nos cursos e nas experiências que nós temos. Tem pessoas que têm experiências ruins e depois vai lá e faz igual. Repete o mesmo erro uma vez, 2 vezes, 3 vezes, por não ter sabedoria na hora de aplicar o que sabe. No Antigo Testamento, a palavra sábio, a palavra Hokmah, Hokmah é chamado de o sábio, especialmente na literatura de Provérbios, nos Salmos e também em Jó e Eclesiásticos. Quem é o sábio? O sábio, segundo a Bíblia, é aquele que sabe aplicar os princípios da vida piedosa na vida prática. É aquele que sabe enxergar nos acontecimentos o que Deus quer que a gente faça. Por isso, a Bíblia mostra para nós que sabedoria tem a ver com relação. E daí, quando Salomão pede sabedoria e conhecimento, ele não está falando simplesmente de conhecimento por meio de estudo, embora isso seja importante, mas ele está falando de um conhecimento, de uma relação adequada e apropriada entre as coisas teóricas e as coisas práticas por causa do nosso relacionamento pessoal com Deus. E aí o objetivo da oração de Salomão é: me dê sabedoria para que eu saiba me conduzir à testa do teu povo, para que eu saiba governar. Muitas pessoas acham que são sábias, mas não são. Muitas pessoas são arrogantes quanto ao seu conhecimento, mas ele não se aplica. E aí a gente vê aí nas campanhas políticas todo mundo dizendo que sabe qual o segredo para governar a nossa cidade. Qual é o melhor caminho para que a cidade funcione. Todos os anos, na época da política, a gente ouve as mesmas coisas. Eu vou colocar em ordem a saúde, o transporte público, a mobilidade urbana, como se a gente pudesse simplesmente quebrar tudo e construir de novo. E não é bem assim. Falta sabedoria a nós para poder ler no discurso dos candidatos aquilo que é exagero, aquilo que é inconcebível, aquilo que é inconsequente e aquilo que a gente sabe que é pura demagogia política. A palavra de Deus diz que sabedoria e conhecimento tem a ver com o relacionamento apropriado entre a teoria e a prática. E que saber entender como aplicar na prática aquilo que é necessário para que as coisas aconteçam é uma arte, muitas vezes. Demanda perspicácia, demanda negociações, e esse é o mundo da política, demanda jogo de interesses. E muitas dessas questões relacionadas nos afastam da verdade, nos afastam de Deus e nos levam para o mundo das casualidades e das questões casuístas que nem sempre têm a ver com a verdade. Por isso Salomão ora e pede, ele suplica a Deus sabedoria para
governar. Em segundo lugar, a resposta que Deus dá a Salomão em relação ao seu pedido, ela envolve mais do que uma simples resposta, versículo 8 até o versículo 12 aí do texto, você pode ver, respondeu-lhe Salomão, fala a respeito de Deus, ele pede sabedoria, então Deus responde no verso 11. Disse Deus a Salomão, porquanto foi este o desejo do teu coração. Lembra que eu disse que toda campanha política procura falar ao coração? Então Deus fala que é do coração que saem as verdadeiras ações, desejos políticos que o agradam. Então ele diz, porque foi este o desejo do teu coração, vontade, mente, emoções, e não pedistes riquezas, bens ou honras, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste longevidade, mas sabedoria e conhecimento para poderes julgar a meu povo, sobre o qual te constitui rei. Sabedoria e conhecimento são dados a ti, e riquezas, bens e honras como consequência disso, quais nenhum rei teve antes de ti, e depois de ti não haverá teu igual. Observe então que a resposta de Deus, ela nos mostra que é mais do que uma simples resposta. Sabedoria não é a chave para a riqueza, simplesmente. Tem pessoas que são muito sábias e continuam sendo pobres. Administram corretamente, trabalham adequadamente, conversam, sabem explicar as coisas, mas não são ricas. E tem gente aí que é igual uma porta em termos de sabedoria e acaba acertando aí uma oportunidade e ganhando muito com isso. Agora, duas questões são importantes ser observadas aqui na resposta de Deus. Primeiro é que Deus se alegra com o pedido que Salomão faz. Deus diz, muito bem, porque você pediu sabedoria e conhecimento, e não riqueza, honra, glória, morte de inimigos e um reinado longo. Deus diz que esse pedido, Deus vê no pedido de Salomão sinceridade, porque vem do seu coração. Ele não foi ambicioso, ele não desejou o mal dos seus adversários, o que a gente mais vê nas campanhas políticas. Tem um candidato aí que ele escolheu como estratégia denegrir os outros. E eu fico perguntando, para quê? Este não é o tempo simplesmente para tentar derrubar os outros para ver se a gente sobe. É o tempo de fazer propostas que possam ser julgadas e, pelo julgamento dessas propostas, o voto ser feito com tranquilidade no momento de estar diante de uma urna. Deus também se alegra com Salomão porque ele foi submisso à sua vontade, ele veio pedir a Deus isso e não foi buscar em outro lugar. E segundo, a resposta de Deus é mais do que uma simples resposta, porque Deus atendeu a oração de Salomão e mais. Isso está de acordo com o que Paulo fala em Efésios capítulo 3, que Deus é infinito, que Deus pode infinitamente nos dar, ou melhor, reconstruindo a frase, Deus pode nos dar infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos em pedir. Dessa forma, Deus se agradou do pedido que foi feito. Então, o caminho para que nós possamos governar bem a um povo é exatamente buscar em Deus sabedoria e encontrar no temor de Deus a sabedoria necessária para resolver essa questão. Qual que é a conclusão? A conclusão está no versículo 13. Voltou Salomão para Jerusalém, da sua ida ao alto que está em Gibeão, de diante da tenda da congregação, e reinou sobre Israel. A tenda da congregação aqui não é o tabernáculo. A tenda da congregação era aquela tenda que Moisés usava para julgar o povo. Ela foi preservada, mas o tabernáculo parece que com aquela invasão dos filisteus lá na época de Eli já não existia mais. E o candelabro e os equipamentos do tabernáculo deviam estar guardados por ali.
Somente com a volta e a construção do templo é que esses instrumentos, esses utensílios, voltam a ser utilizados e colocados dentro do templo definitivo. Agora, o que é importante observar aqui é que Salomão voltou da sua conversa com Deus e reinou sobre Israel. Salomão reinou com sabedoria sobre todo o Israel. Não é à toa, o texto consegue falando então das riquezas de Salomão, fala da sua aliança com o Irão, e o primeiro julgamento de Salomão, lá em Reis, não aqui em Crônicas, lá em Reis, a primeira questão que é colocada depois dessa oração de Salomão é aquele julgamento das duas prostitutas e a morte de um dos filhos delas. Quando Salomão fala de partir a criança no meio, a fim de despertar o amor materno e descobrir qual era a verdadeira mãe. A sabedoria, muitas vezes, está na perspicácia e na observação simples. E no desejo sincero de acertar e não de errar. Muitas vezes, os julgamentos daqueles que deveriam zelar pela justiça ao nosso redor é míope. No entanto, Deus nos dá sabedoria para poder perceber e assim agir de forma adequada. Que aplicações eu faria para nós nesse curto estudo sobre sabedoria para governar? Primeiro, quando nós votamos, nós devemos perguntar aos candidatos algumas coisas. Primeiro, qual a sua motivação para governar ou representar o povo? Essa pergunta é redundante, ela é retórica, e a resposta está na ponta da língua de todo e qualquer candidato. É claro que eu quero ser vereador porque eu amo a cidade. Alguns amam mesmo, mas alguns amam e alguns só porque não amam a cidade de forma nenhuma, nunca contribuiu, nunca ajudou ninguém, mal e paga os seus impostos, e o que está querendo é uma oportunidade para ganhar mais por meio de tudo isso que a gente condena aí no que a nossa Operação Lava Jato vem mostrando da política brasileira. Nós achávamos que a Lava Jato ia diminuir a corrupção e não diminuiu, pelo contrário. As corrupções continuam a ser descobertas aos burburinhos e a rodo. Pessoas que foram interrogadas no início já estão presas no final, ou já estão em outro novo crime de corrupção. A corrupção no nosso país, ela é uma doença grave, e não vai ser um governo ou dois que vai, pelo menos, diminuir isso, mas vão ser vários governos sérios, amparados por uma população que quer ser séria, que não é o caso da população brasileira, que é dada a corrupção em vários níveis dentro da nossa sociedade. Então, qual a motivação para governar ou representar o povo? Só uma conversa pessoal, olho no olho, uma sabatina pessoal com um ou outro candidato, é que pode nos levar a ter a percepção do que realmente eles querem. Quando o Tiririca foi eleito da primeira vez, ele diz, olha, votem em mim para eu poder ajudar a minha família. Depois eu vou ajudar vocês. Ele saiu dizendo que estava decepcionado com a política e depois várias pessoas insinuaram que ele estava cedendo lugar para um outro tipo de corrupção a qual ele não quis abraçar. Então, cuidado, porque a gente ouve muito discurso na televisão, nesses pequenos flashes de política e propaganda política, de amor pela cidade, e depois não é isso que a gente vê quando eles estão lá na Câmara dos Vereadores, na Assembleia Legislativa, no Palácio das Esmeraldas, no Paço Municipal. É uma outra atitude, em muitos deles. Mas outros tantos realmente procuram fazer bem, mas como estão despreparados, não conhecem como que funciona Câmara e Prefeitura, eles chegam lá prometendo coisas que eles não podem prometer e não têm condição de fazer porque o sistema é de outra forma. Segunda pergunta.
O candidato tem noção da sua responsabilidade perante o povo e perante Deus? Ele sabe o que ele vai fazer lá? Eu vejo algumas propostas na propaganda política, coisas que era o prefeito que deveria estar prometendo e é o candidato a vereador. No nosso país, legislativo, judiciário e executivo são confusos na cabeça do eleitorado, porque as pessoas não leem, não conhecem a respeito e são muito mal orientadas pelos sistemas educacionais e de propaganda. Terceiro, qual é a sua fonte de sabedoria? Onde você vai buscar o conteúdo da sua campanha? Onde você vai buscar o conteúdo do seu trabalho? Algumas pessoas ficam irritadas quando nós falamos de cristãos se envolverem na política e de outros cristãos os apoiarem com base em certos acordos de buscar uma política mais limpa e uma visão, uma cosmovisão mais cristã dentro da política. E é importante a gente observar o seguinte: se nós não elegermos cristãos, outras pessoas serão eleitas. E se nós não elegermos bons cristãos, aqueles que se dizem cristãos, mas não são, estarão lá, se apresentarão para isso. Quantas vezes a gente vê pessoas se apresentando como cristãos e se filiam a partidos que, na sua base, no seu regimento interno, são anticristãos? E aqui não vem aquela crítica pura entre direita e esquerda, porque a gente sabe que lá dentro dos partidos de esquerda tem cristãos sinceros, e a gente fica tentando entender como que eles conseguem ficar lá, mas eles estão lá. E dentro dos partidos de direita, tem muita gente que se diz cristão e na hora de votar vende o seu voto por oportunidades. E defende as mesmas coisas que os regimentos internos dos outros partidos também defendem. É por isso que a ideologia de gênero vem crescendo dentro do mundo político e dia 11 agora vai ser votado se vai ser obrigatório ou não o seu ensino nas escolas, com uma forte tendência a que seja aprovado que sim. Em 2015 não foi aprovado porque cristãos se levantaram, exigiram das bancadas evangélicas uma postura cristã e não simplesmente aquele troca-troca de mercadorias políticas dentro do Senado e da Câmara dos Deputados. Agora não é diferente. E a gente vê nossas bancadas, ou aqueles que se dizem nossos representantes evangélicos com referência à fé, se posicionando em bandeiras e em locais que parecem que estão na periferia dos grandes debates. Nós não temos muitos políticos que têm uma apologética cristã bíblica na sua cabeça. Pelo contrário, eles têm a ideologia do partido a qual eles vão seguir. Uma vez, conversando com uma candidata evangélica, deputada federal, eu perguntei qual era a postura dela como cristã que ela ia defender, e ela disse que ia seguir a orientação do partido. Eu falei, mas como? E eu me lembro quando Margaret Thatcher assistiu o filme da história dela, e ela queria ser política, então ela não concordava com o partido, e um mentor político dela disse: olha, se você não concorda com o partido, lidere-o, porque aí você vai impor e levar pela sua liderança o partido a pensar e agir diferente. Eu penso que é assim. Se nós queremos ver cristãos na política, nós precisamos orientá-los a que sejam líderes, que tenham voz, que tenham argumentos, e não simplesmente sejam massa de manobra entre uma bancada e outra, em qualquer nível, prefeitura, estado ou governo federal. Então, qual é a fonte da sua sabedoria? E a palavra de Deus diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, Salmo 111, verso 10. E Provérbios 8, 13 nos mostra e nos ensina o que é o temor do Senhor nas Escrituras. O temor do Senhor é aborrecer o mal. O temor do Senhor é aborrecer a soberba.
O temor do Senhor é aborrecer a arrogância. O temor do Senhor é aborrecer o mau caminho. O temor do Senhor, em quinto lugar, é aborrecer a boca perversa. Em tempos de pós-modernismo, em que a performance é mais valorizada do que o que é dito ipsis litteris, ao pé da letra, nós estamos num momento muito crítico e muito complicado da vida do nosso país e da fé cristã que nós conhecemos. Então, seja atento. Abra o seu coração e procure aprender mais. Conhecer e aprender a saber como argumentar biblicamente nos círculos onde você está, inclusive da igreja, para poder servir ao Senhor. Oremos para que nós tenhamos um pleito pacífico. Oremos para que aqueles que dizem que amam a nossa cidade a amem mesmo e que nós não caiamos no conto do vigário, mas saibamos votar conscientes, escolhendo candidatos segundo um perfil bíblico e não segundo um perfil de favor, de favorecimento e coisas dessa natureza. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai, eu quero pedir ao Senhor graça, paz e misericórdia sobre nós e que a tua bênção nos acompanhe cada dia, cada amanhecer, cada anoitecer. Eu oro em nome de Jesus. Meus irmãos, nós estamos aqui com menos pessoas que estavam no começo da outra transmissão. Eu tenho que pedir desculpas, eu não sei o que aconteceu. Semana passada a minha transmissão foi cortada no meio, sem mais, sem menos, e eu não percebi, porque para mim aqui no vídeo estava tudo normal, e eu olhava para o meu celular, que eu sempre deixo ele aberto no canal da igreja para ver como está desenvolvendo a transmissão, e ele estava parecendo que estava transmitindo e eu não percebi que a imagem estava congelada. Agora, hoje, sinceramente, eu não entendi o que aconteceu, tudo está conectado como estava, eu fiz os mesmos procedimentos, mas o som não saiu no YouTube. Havia uma mensagem em amarelo aqui dizendo que os ouvintes teriam problemas com buffering, mas buffering não diz respeito a som, diz respeito à velocidade da imagem, ou seja, ela ficaria congelando e destravando, ok? Então, hoje no meu computador apareceram várias mensagens do Google, também do Facebook, atualizando a política de privacidade e de permissões. Talvez, numa dessas permissões, tenha comprometido a minha configuração do som, por isso eu estou usando um outro aplicativo para fazer a transmissão. Eu não sou um expert nas questões de tecnologia, e aí eu peço que os irmãos me desculpem, eu não tenho muito controle sobre essas questões, ok? No mais, que Deus te dê uma noite de paz e de descanso na presença do nosso Deus. Amém, amém. Boa noite para todos vocês. Tá ok? Estou vendo aqui Cleisia, Jéssica, Maria de Lourdes, Iva, Odracir, Irene, Silvio, Daniela. Muito obrigado por vocês terem tido a paciência de mudar de aplicativo. A transmissão ela vai ao ar amanhã. Eu vou ter que fazer algumas edições por causa das minhas gafes aqui diante da câmera, mas Deus é misericordioso e espero que vocês também. Estou vendo aqui também a saudação da Michele. Deus abençoe a todos vocês. Estou encerrando a transmissão neste momento.